Olá, família Carando. Estamos aqui em mais uma semana para falarmos não sobre uma lenda, qualquer coisa do tipo, mas de um psicopata que marcou a história e ainda hoje, mais de 130 anos depois, ainda inspira muitos crimes. Estou falando de Jack, o Estripador. Se você quer saber mais sobre ele, pegue agora seu bolo de chocolate e vamos iniciar o nosso vídeo. Com certeza você já ouviu falar desta figura. Até hoje, seus crimes não foram solucionados e sua identidade permanece um mistério. Mary Kelly, aparentemente, foi a quinta vítima de Jack e também a última. A cena do crime, onde ela foi achada, foi com certeza a mais grotesca de todas. Mas como ele pode ter sumido do nada? Muitos indícios levam a especialistas a acreditarem que ele teria cruzado o oceano e embarcado em Nova York. 3 anos depois, ele teria voltado a matar, mas isso são apenas especulações. Sua identidade e seus supostos crimes em Nova York existem muitos mistérios. As características dos crimes de Jack eram com mortes rápidas, sem agressão sexual, e podia perceber-se que Jack possuía um conhecimento anatômico. Não era registrado evidência de tortura física antes da morte, e os crimes aconteciam nas primeiras horas da manhã. Existem suspeitos que pode ser o famoso serial killer. Existe um livro que especula que o assassino na verdade seria uma mulher. Este livro, lançado há alguns anos atrás, apresentou a teoria que o assassino usava saia. O autor do livro, um advogado do país de Gales, disse que teria suspeitas que o criminoso na verdade era uma mulher de nome Elizabeth Williams. John Williams, marido de Elizabeth, era o ginecologista que esteve na lista de suspeitos. Mas nessa teoria, na verdade, o verdadeiro suspeito seria a esposa de John. O autor afirmou que as motivações dos crimes eram vingança contra pessoas do mesmo sexo. O autor também afirma que acha que pelo fato de Elizabeth não conseguir ter filhos, a levou a matar outras mulheres e a retirar o seu útero, como realmente foi feito em 3 das vítimas. Provavelmente, essa seria uma maneira de demonstrar toda a sua frustração e indignação. Também o fato de nenhuma das vítimas ter sido abusada sexualmente pode nos levar a afirmar que sim, essa teoria é certa. Um imigrante judeu chamado Aaron Kosminski, que trabalhava como barbeiro na Inglaterra, foi apontado como suspeito na época dos crimes. Mesmo que as autoridades nunca tenham tido provas suficientes que afirmassem que Aaron realmente fosse o serial killer. Em 2019, alguns cientistas conseguiram encontrar provas que o incriminavam. Eles fizeram uma análise de vestimentas de uma das vítimas, Catherine Alois. Nesta vestimenta havia algumas manchas, o que as autoridades afirmavam serem sangue e sêmen. Ao investigarem geneticamente esse material, os cientistas descobriram que o DNA encontrado e analisado combinava com os descendentes de Catherine e Aaron. Os cientistas que fizeram as investigações genéticas afirmaram que essa tinha sido a análise mais avançada até agora em relação a Jack. Mesmo que outros especialistas analisassem o estudo, eles dizem que suas afirmações estão mais do que certas. Outro suspeito de ser Jack foi um jornalista chamado Francis Crick, que morava em Londres e alguns anos antes dos crimes acontecerem, foi acusado de ter plagiado um jornal local. Ele também esteve presente
nas investigações dos crimes. Existem afirmações que Francis teria se casado com uma prostituta, e por sinal, as vítimas preferidas de Jack eram prostitutas. O nome da mulher que Francis teria supostamente se casado seria Elizabeth Weston Davis, mas ele sempre negou o relacionamento. E tempo depois, eles teriam se separado, e Elizabeth teria mudado seu nome para Mary Kelly, uma das vítimas de Jack. A teoria também fala que Francis, indignado por ser deixado por ela, teria resolvido matá-la. Mas o que aconteceu anos depois tornou Francis um suspeito descartado. Em março de 1903, ele cortou sua própria garganta com uma lâmina e deixou um bilhete escrito: "Sofri muitas dores e agonia." Dizem que Francis não conseguiu viver com um peso na consciência de ter matado tantas pessoas. Mas isso é apenas uma teoria. Um médico francês chamado Francis Tubble-T, que por coincidência teria o mesmo nome que Francis Crick e também morreu no mesmo ano, também era um suspeito. Mas como Francis Crick também foi descartado, pois em novembro de 1888, Tubble-T foi preso em Londres por atividades homossexuais, e na época isso era proibido. Ele também era conhecido por odiar mulheres e, para piorar, ele colecionava órgãos humanos. Quando foi preso, descobriram que ele era investigado por crimes cometidos nos Estados Unidos. Na primeira chance que teve, fugiu para a França. Alguns anos se passaram e um policial de Londres analisou uma carta que foi enviada por Tubble-T a um jornalista e achou semelhanças com uma carta que Jack, o Estripador, teria escrevido, pois a caligrafia seriam muito parecidas. Apesar de todas essas suspeitas, nunca conseguiram provar que ele seria o verdadeiro assassino. Não sendo muito provável, mas um homem da realeza britânica também poderia ser Jack. Pois é, um príncipe chamado Albert Victor, neto da rainha Vitória, esteve envolvido a vários problemas relacionados à prostituição. Em muitos casos, algumas pessoas foram expulsas da Inglaterra para assim as polêmicas serem esquecidas. E uma certa vez, o príncipe teve que fazer viagens para esperar a polêmica desaparecer. Dizem que ele teria cometido os crimes porque sofria de sífilis, que, para quem não sabe, é uma doença que pode fazer as pessoas cometerem loucuras. E esse, suposta teoria, teria sido o motivo dele ter cometido os crimes. Outros afirmam que ele teria eliminado as prostitutas para assumir como testemunhas de um suposto filho. Mas mesmo assim, com essas evidências, vários historiadores envolvidos no caso de Jack o Estripador descartaram a hipótese do príncipe ser o serial killer. Mas e aí, família caramba? Será que alguns desses suspeitos é na verdade o famoso Jack o Estripador? Será que os donos dessas teorias finalmente terão encontrado a verdadeira identidade do assassino? Ou será que isso não passa de paranoia? E na verdade, Jack não é nenhum deles. Bom, isso não importa, porque nós nunca saberemos quem na verdade é o famoso Jack Estripador. Mas mesmo assim, peço que coloque aqui nos comentários suas opiniões, junto com sugestões de vídeo para eu trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilharem o vídeo. Até a próxima semana.